Estúdio A Entrevista é um oferecimento de... Oeste Pneus, Centro Automotivo Multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, em Itapiranga, Iporã do Oeste, Mondaí. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade, o que garante a excelência do produto final. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente, em Intersul Estofados, na linha Laranjeira Alta, em Itapiranga, Santa Catarina. Fones 49 3677 3294 49 98406 6626. Muito boa noite, você ligado no canal da Estúdio A Santa Catarina. Esta é mais uma edição da Estúdio A Entrevista desta segunda-feira, 28 de dezembro de 2020, reta final do ano, última semaninha do ano de 2020. Agora são 20 horas e 5 minutinhos, estamos ao vivo no estúdio da Estúdio A Santa Catarina, nos altos do Jardim Bela Vista. Agora é hora que você curta e compartilhe o nosso programa pelo Facebook, e você também que preferir assistir a esta entrevista na Smart TV, vá para o nosso canal no YouTube, Estúdio A Santa Catarina, e acesse lá na sua televisão. Aproveite também e se inscreva no nosso canal no YouTube, marque as notificações, ative o sininho para você ficar muito bem informado. Já está comigo aqui Jorge Welter, que é o nosso convidado de hoje. Jorge Welter, prefeito de Itapiranga, que na próxima quinta-feira encerra o mandato de 2017 a 2020. Vai nos contar muito da história de vida dele, a trajetória dele, falar um pouco também sobre o mandato que na quinta-feira, como falei, se encerra. Certo, galera? Então, aproveita, acompanha o nosso programa, compartilha para os seus amigos e familiares também poderem assistir. Muito bem, então, Jorge, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, ao nosso programa. Obrigado por ter aceito o convite de estar fazendo o último programa de 2020. Penso que é a data ideal para conversarmos sobre a finalização do mandato, que se encerra nos próximos dias. Seja bem-vindo, fique à vontade. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos assistem na entrevista do Estúdio A Santa Catarina. É um prazer muito grande poder estar aqui. Eu também quero agradecer o convite, a oportunidade de a gente poder bater um papo aqui, conversar um pouco. E dizer da importância desse programa, do alcance que ele tem
em toda a nossa região, do Oeste de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, enfim, um alcance regional muito grande. Parabéns a você, Gustavo, por conduzir esse belíssimo programa que eu tenho tido oportunidade de assistir às segundas-feiras, e estamos aqui à disposição. Obrigado, Jorge. Primeira pergunta que eu faço a todos os convidados que vêm aqui, não poderia ser diferente para o senhor. Quem é Jorge Welter? Bem, eu sou natural de Itapiranga, eu nasci aqui em Itapiranga, no Hospital Sagrada Família. Tive toda a minha infância e juventude aqui em Itapiranga, e aí eu saí para servir o quartel em São Miguel do Oeste, e de lá eu fui atrás de trabalho, de estudo, me formei em Direito na FURB em Blumenau. Eu sou extremamente perfeccionista, sou muito ligado à minha família, amo a minha cidade, Itapiranga, apesar de ter passado muitos anos distante daqui, mas sempre tive as minhas raízes em Itapiranga, e eu procuro levar a vida sempre olhando para frente. Eu tive um grande aprendizado na minha vida, que eu tive a oportunidade de trabalhar com o então governador e senador Luiz Henrique, e ele sempre dizia para mim: Jorge, nunca olhe para a árvore, olhe para a floresta, olhe para o todo. E é isso que eu procuro conduzir a minha vida familiar, pessoal, profissional, nessa premissa de que a gente tem que olhar o todo para poder entender aquilo que a gente faz e aquilo que a gente deve fazer na vida. E Jorge, como é que foi essa infância e juventude aqui em Itapiranga? Você foi criado ali na Rua São Bonifácio? Como é que foi os estudos? Tenho fontes seguras que também fostes atleta na juventude. Como é que foi essas histórias aí lá da infância e juventude? Bem, eu quando nasci, meus pais, Vilimar, que já faleceu, e minha mãe Íria, que mora até hoje ali na Rua São Bonifácio, o meu avô construiu o Hotel São Luís, e deu o nome do Hotel São Luís porque o meu irmão Luiz foi o primeiro neto do meu avô Adolfo Welter. E aí meu pai e minha mãe trabalhavam no hotel. Então eu nasci quando eles trabalhavam ali no hotel. E aí a gente se criou ali, no começo na Rua do Comércio, né? Depois meu pai se mudou para a rua, meus pais se mudaram para a Rua São Bonifácio. Então eu vivi a minha infância no centro da cidade, né? Eu sou do tempo onde hoje é a Celeste, que já foi a Secretaria Regional, que nós estudávamos 4 anos, né? No jardim, né? Na sala pequena, sala grande e pré. Então meus 4 primeiros anos foram ali, né? Depois eu fui para o São Vicente, e depois do São Vicente eu fui para o Fundei. Então eu me criei ali nesse espaço, né? Com os vizinhos, e eu tive a oportunidade de participar de muita atividade cultural. A irmã Silvânia, de saudosa memória, que faleceu há pouco tempo, tinha um coral de alunos do São Vicente. Eu tive o privilégio de poder participar do coral. Até, você que é músico, Gustavo, eu até me arrisquei algumas vezes nos festivais da canção que a gente fazia ali no COP, o colégio fazia. Eu participei também. E eu tive uma atividade muito intensa também no esporte, no tempo da escola, né? Tanto é que eu fui convidado, o professor João Newton veio para Itapiranga para ser professor de educação física, e o professor João Newton montou uma equipe de handebol para a gente poder participar de competições regionais e estadual, né? E aí eu fiz parte de uma equipe de handebol que acabou indo para os Jogos Abertos em Blumenau em 1979. Eu lembro hoje, o Nuna Gribler fazia educação física em Passo Fundo, e tinha uns colegas de faculdade que jogavam handebol, jogavam muito bem. Eu lembro de 2 nomes, o Amaral e o Pininha. E aí daqui de Itapiranga tinha o Jaime Henriques, o Zequinha, que já faleceu, o Nilo Reicher, o Sérgio Décio Urno. Nós éramos a turminha que ajudava esses atletas que jogavam handebol a representar o nosso município, e nós acabamos indo para Blumenau nos Jogos Abertos. Uma outra
atividade esportiva, no futebol de campo, nós começamos a jogar lá no América, no Ameriquinha, né? A garotada da minha juventude. E do Ameriquinha eu fui para o Cometa. O Cometa trouxe o Beiço, um jogador profissional que jogou no Grêmio, jogou na Chapecoense, para montar um time, para preparar um time para competições regionais. E eu fui convidado, na época, para jogar no Cometa. Eu tinha 17 anos, e aí a gente acabou treinando, ao pouco foi pegando vaga no time, e aí eu acabei virando titular com 17 anos de idade no Cometa. Eu joguei por um ano só, porque em 1980 eu fui para o quartel. Não tive, então, a oportunidade de continuar jogando aqui no Cometa, porque eu acabei indo para o quartel, e do quartel eu fui seguir a minha vida. Uma outra atividade que nós tínhamos muito aqui, na época, tinha a banda municipal e a banda da escola, 7 de setembro. O Sargento Ilandi de Barros Lima, que hoje ainda mora ali em São João do Oeste, era quem treinava a gente, para a gente aprender a tocar na banda do dia 7 de setembro, e eu tocava a tarola, né? Na fanfarra? Na fanfarra. E depois tive uma passagem também na banda municipal, o Manuel, né, que tocava bateria, nos tentou ensinar algumas coisas lá. Eu e meu irmão Luiz, que depois virou baterista e tocou em vários conjuntos por aí. Mas essa foi a minha infância aqui em Itapiranga, muito saudável, né, muito saudável. Nós tínhamos o Gremup, né, onde hoje tem a Escola São Vicente. O Gremup era uma pista muito ríspida, né? Não tinha... A gente na época jogava com quichute, daí cortava o quichute porque logo ele sumia as garradeiras do quichute, né? Ou o chinesinho que jogava o tênisinho chinesinho lá, que vinha da Argentina. E logo a gente acabava com o tênisinho, né? A conga, né, também. A conga também foi... um tênis que a gente usava, e aquilo acabava rapidinho lá. Essa quadra do Gremup, ela por muitos anos foi o lugar da galerinha, da gurizada se divertir depois da escola. Eu também morava ali perto, quer dizer, eu moro mais ou menos na mesma região desde sempre. O Gremup era realmente o lugar que pena que não está mais ali para nossa gurizadinha. E as Leaf eram ali também, né? Algumas a FUNEI, umas ali. Então o Gremup era um lugar sagrado, vamos dizer assim. E Jorge, toda essa infância, ela também, além de ser cultural, ser esportiva, também foi de trabalho. Como é que foi teu princípio, início, os primeiros trabalhos que você fez lá quando jovenzinho ainda? Bem, quando, de tantas atividades que meu pai teve aqui em Itapiranga, uma delas foi ser ecônomo do então Clube 7 de Setembro, né, que depois se juntou com o Clube Itapiranga, se não me engano, e transformaram depois no Clube Imigrantes. E lá no 7 de Setembro, onde é o Davis, hoje ali, o restaurante Davis, tinha atividade de bolão. E tinha um grupo muito conhecido e famoso aqui em Itapiranga, que era o grupo de bolão do Gaúcho, né? Vários integrantes aqui de Itapiranga que jogavam bolão. Então eu era armador de bolão. Eu comecei como armador de bolão. Daí o Silvestre Bergman tinha lá no 7 de setembro um cinema. E aí ele me convidou para ajudar a limpar, arrumar as cadeiras, né? E receber os ingressos antes de começar os filmes. Depois eu tinha que sair, né? Porque eu era garoto ainda, eu não tinha nem 14 anos de idade. Então eu ajudava na limpeza ali, deixar as cadeiras arrumadas para as pessoas assistirem, né? E daí eu ajudava a recebimento do ingresso, e o seu Brix, né, quem era que passava os filmes na época. E dali depois eu fui para o Banco do Brasil, né? Eu fui menor estagiário na agência aqui em Itapiranga, comecei a trabalhar como menor estagiário, menor aprendiz, né? Na época chamava a gente de azulão, porque a gente trabalhava com uniforme azul, né? Eu trabalhei com o Sérgio Una, com o Wilson Verli, com o Jorge Vigas, né? Nós tínhamos uma turma aí que também trabalhou um tempo na agência. Daí eu fui para o quartel e depois eu voltei para o Banco do Brasil. E aí eu fui trabalhar em outras agências também, até depois acabar saindo do banco. Mas aqui começou tudo, né? Eu comecei armando bolão, depois eu fui trabalhar no cinema, daí eu fui para o Banco do Brasil, e aí a minha vida profissional já começou a se encaminhar
a partir dos 14 anos de idade. O senhor entrou no Banco do Brasil como menor, mas depois fez um concurso, ou como é que era a efetivação no banco? Na época tinha o tal do concurso interno, né, Gustavo? Tá. Você era menor estagiário e podia fazer o concurso interno, né? Só que nesse meio período eu fiz o concurso, mas aí eu tive que ir para o quartel. Aí eu saí, porque quando você faltava ainda 3 ou 4 meses, eu não me recordo ao certo, de completar 18 anos, tinha que sair. Como eu fazia aniversário em novembro, então eu saí, se não me engano, em setembro, alguma coisa assim, né? Em 79. Daí em 80 eu fui para o quartel, né? E depois eu fiz de novo, me chamaram para Campo Herê. Daí eu fui trabalhar lá em Campo Herê. De Campo Herê eu fui trabalhar no Banco do Brasil em Blumenau. Trabalhei na agência 15, na agência central de Blumenau. Da agência central de Blumenau eu fui trabalhar no SESEC, no Centro de Processamento de Dados, também no mesmo prédio, era um prédio alto, está até hoje lá na rua 15. Em Blumenau, e aí o Banco do Brasil entrou com um programa de demissão incentivada voluntária, PDVI, e eu acabei saindo do Banco do Brasil, pedi as contas, saí do banco e fui fazer outras coisas, né? Então eu sempre falo, várias vezes, você trabalhou comigo lá na prefeitura, eu tive o privilégio de conversar muito contigo durante esses 4 anos, e eu sempre comentava, se você não estiver bem onde você está, você procura fazer outra coisa. E eu sempre dizia lá para os funcionários, você, se não estiver gostando, vai fazer outra coisa. Então eu sempre dizia assim, olha, eu sei o que eu estou falando, porque na verdade eu já tive dos dois lados do balcão, né? Eu tive como funcionário de carreira, concursado, e também como cargo comissionado, por onde eu passei, né? E o privilégio de ser prefeito. Então a gente aprendeu essas coisas trabalhando. Eu sempre digo com toda tranquilidade, o Banco do Brasil foi a minha melhor escola profissional, né? Porque no Banco do Brasil eu aprendi a ética, a retidão, a transparência. Foi uma escola extraordinária para mim, iniciada aqui em Itapiranga. Tá certo. E Jorge, como e quando que o senhor entrou então no meio da política? Quando é que começou o gosto pela política e efetivamente estar entrando para esse mundo, vamos dizer assim, que é a política? Bem, como eu falei, quando eu saí de Itapiranga e fui para o quartel em 80, em 81 meus pais moravam em Campo Herê. E aí eu acabei indo para Campo Herê para ver o que eu ia fazer da minha vida. Daí surgiu essa questão de voltar para o Banco do Brasil. E aí eu comecei a trabalhar lá em Campo Herê de novo. E aí, na época, me convidaram para participar da JMDB, do MDB. Eu acabei ajudando a criar a JMDB lá em Campo Herê. E daí, depois disso, eu continuei com a minha militância política sempre no MDB, né? Isso foi lá em 83, 84, por aí. E eu, a partir daí, sempre tive essa militância política, participando de atividades do partido. E aí depois eu fui transferido do Banco do Brasil de Campo Herê para Blumenau, porque na época me diziam, tu só vai conseguir sair daqui se você passar num vestibular e fizer faculdade. E o meu sonho sempre foi querer fazer direito, né? Eu sempre quis fazer a faculdade de direito. Eu na época pensava em ser promotor de justiça, né? E aí eu acabei passando no vestibular em Blumenau, na FURB, e aí consegui a transferência no Banco do Brasil. Aí eu fui trabalhar lá em Blumenau, e daí de Blumenau, depois que eu falei que eu saí depois, né, no plano de emissão voluntária, daí em 92 eu fui trabalhar em Brasília na Câmara Federal, com o então deputado Valdir Colato, o Cacildo Maldaner, e o deputado Cobalcini, que na época trabalhava com o Cacildo Maldaner, me convidaram, porque eu tinha essa militância política. Tu não quer ir trabalhar em Brasília? O Colato precisa de um assessor. Aí eu fui, em 92, um garoto nascido e criado em Itapiranga, né, acabou indo para Brasília para trabalhar na Câmara dos Deputados. 92, então, começou, vamos dizer, esse trabalho diretamente como assessor dentro do Senado, da Câmara, dentro dos governos, tanto estadual como federal.
E Jorge, como é que foi chegar em Brasília? Agora eu estou no meio vamos dizer assim, do poder, né, do que manda e desmanda e faz acontecer o país. Como é que foi essa sensação de estar lá junto, podendo ajudar muitas vezes a decidir futuros, hoje ainda, muitas vezes dependendo de coisas lá da década de 90? Como é que foi para ti isso? Bom, eu cheguei em Brasília no meio de um tumulto político, né, brasileiro. Tinha a CPI dos anões, né, tinha começado essas questões de CPI. Depois veio o impeachment do presidente Collor, e eu vivi isso lá dentro da Câmara, trabalhando na assessoria do deputado Valdir Colato. Depois eu fiz um processo seletivo interno no PL, Partido Liberal, e fui ser assessor do Partido Liberal. E trabalhei tudo isso. Depois assumiu a presidência o Itamar Franco, e eu me vi um dia, Gustavo, numa reunião lá no Palácio do Planalto, dentro da sala do presidente da República. E aquilo me marcou muito, porque o menino de Itapiranga, né, vai participar de uma reunião com o presidente da República, porque o líder do PL na época tinha direito de levar um assessor nas reuniões com o presidente, na reunião do Palácio. E o líder do PL na época me convidou: olha, eu quero que você vá comigo, vai ter uma reunião com o presidente da República, vai discutir umas pautas de processos e projetos que estão sendo discutidos aqui na Câmara. Então tu prepara aí o que é de interesse do nosso partido e tu leva junto, e se eu precisar, eu te chamo para a gente conversar e você me dá a orientação para eu falar com o presidente. E aí, aquilo foi a primeira reunião que eu tive com um presidente da República, né? E aí, depois disso, eu continuei trabalhando na assessoria. Trabalhar na retaguarda, sabe, Gustavo? Na retaguarda é uma situação muito diferente, né? De você ter que estudar, de você ter que preparar, de indicar para o partido por que vota assim, por que vota assado, né? Orientar a bancada para as votações. E isso tudo me fez um profissional mais experimentado. Eu tive o privilégio, Gustavo, por um bom período, trabalhar dentro do plenário da Câmara, nas votações da Câmara dos Deputados. Às vezes eu ligava para minha mãe e a minha mãe me disse: olha, eu vi você no Jornal Nacional. Eu falei: poxa, é mesmo? Passou uma matéria da Câmara, os deputados estavam votando lá e tu estava paradinho lá. Então cada partido político tinha direito a levar um assessor para dentro do plenário da Câmara, porque as votações elas eram muito intensas e às vezes o líder do partido precisava de uma orientação jurídica, uma situação mais técnica, e a gente estava lá para fazer isso. Então também tive esse privilégio de poder trabalhar dentro do plenário, né, de discutir muito também orçamento, né? As votações de final de ano iam até madrugada, até 2, 3 horas da manhã, né? Às vezes virava o ano e não podia sair de recesso porque não tinha aprovado o orçamento. Então tudo isso me deu a oportunidade de efetivamente lá na Câmara dos Deputados iniciar nessa assessoria jurídica e técnica na Câmara dos Deputados. Depois disso, eu acabei voltando para Santa Catarina por um período, fui convidado por um escritório de advocacia para fazer advocacia aqui em Florianópolis, e aí eu fiquei 2 anos no escritório de advocacia, e aí surgiu na minha vida o Luiz Henrique da Silveira. Jorge, vamos falar do Luiz Henrique, depois eu mandar uns recadinhos aí para os nossos apoiadores, para ficar à vontade, tomar uma aguinha. Central Tintas, onde você encontra tintas e todo o material para a pintura da sua casa, da sua empresa. Agora é época de verão, época colorida na cidade, aproveita, faça uma reforma na sua casa, dê um colorido especial aqui para a nossa cidade com tintas da Central Tintas. Tintas Killing você encontra na Central Tintas, na Avenida Uruguai. Além disso, toda a linha de pisos, porcelanatos e cerâmicas você também encontra na Central Tintas. Se quiser reformar cozinha, banheiro, ou trocar, ou colocar esse piso que a gente tem aqui no estúdio, no quarto, na sala, vá lá na Central Tintas, na Avenida
Uruguai. Francar Motos, nossa concessionária Yamaha para Itapiranga e região, onde você encontra motos novas, seminovas, também encontra carros novos e seminovos. A marca que você preferir, a marca que você desejar de carro 0 km, vá na Francar que eles providenciam para você, em parceria com a Gambato de São Miguel. Francar Motos em Itapiranga e São João do Oeste. Também mandar um grande abraço pessoal da Oeste Pneus, Oeste Pneus, Centro Automotivo Multimarcas, onde você encontra a linha completa aí de pneus, suspensão, freio, troca de óleo, palhetas, reboques, scanner automotivo, além de serviços em toda essa área. Você encontra o Oeste Pneus em Itapiranga, Iporã e Mondaí. O Oeste Pneus, o seu centro automotivo na grande região extremo oeste. Imobiliária Terra Boa, matriz aqui em Itapiranga, filial em São João do Oeste, atua em toda a região extremo oeste catarinense e noroeste do Rio Grande do Sul, com negócios imobiliários, compra, venda, administração de imóveis rurais, urbanos, apartamentos, casas, enfim, é o momento de investir em imóveis, é um negócio rentável, então procure Imobiliária Terra Boa aqui em Itapiranga e também em São João. 1/3 da nossa vida a gente passa sobre um colchão. E a Ortobon tem um recado para vocês. A Ortobon é uma empresa em busca eterna pela excelência. Uma marca que transmite os conceitos de qualidade superior, seriedade, conforto e preocupação com o bem-estar. Uma boa noite de sono é fundamental para o dia tornar-se mais produtivo. Por isso a Ortobon é uma empresa que, mais do que vender produtos excepcionais, busca todas as formas de ajudar os seus consumidores a terem uma vida mais saudável. Sabemos que atingir o bem-estar é o objetivo principal de nossos produtos. Ninguém oferece conforto, saúde, qualidade e tecnologia como a Ortobon. É maravilhoso saber que você pode dormir sossegado, podendo sonhar com o futuro sempre em um colchão Ortobon. Grande abraço aí para a Ivete, para a Bruna da Ortobon, na Rua do Comércio, número 81, Centrão de Itapiranga. Jorge, a pergunta que eu tinha anotado aqui para mim é: defina Luiz Henrique da Silveira. Por que defina Luiz Henrique da Silveira? Sempre que você menciona, fala do Luiz Henrique, sempre fala com um carinho enorme, sempre fala muito bem dele e sempre com muito respeito. Qual é a grande diferença que ele fez na tua vida, na tua carreira, o nosso ex-governador, ex-senador Luiz Henrique? Bem, falar do senador, do governador, do deputado federal, deputado estadual, Luiz Henrique da Silveira, sempre é uma emoção muito grande, né? É um homem que respirava a política 24 horas por dia. Ele era uma pessoa muito correta. Ele sempre dizia para mim: Jorge, palavra dada é palavra empenhada. Se você assumir o compromisso, nem que você tem que pagar pelas consequências dele, mas cumpra, né? Então ele era um homem muito correto, muito digno, um homem que vivia da política e não pensava na parte financeira. O Luiz Henrique eu conheci, eu tive o privilégio de trabalhar 12 anos com o Luiz Henrique, né? O governador, o senador, o deputado Luiz Henrique era um homem muito correto. Pensava mais nos outros do que dele. A dona Ivete, que hoje continua morando em Joinville, eu lembro que um dia o governador a dona Ivete estava de aniversário, e só para justificar essa questão da palavra dada é palavra empenhada. Eu viajei muito com o governador, depois nós vamos voltar lá no começo, né? Mas só para falar disso, ele tinha acertado com o prefeito de um município pequeno, Santiago do Sul. Tinha um rodeio lá em Santiago. E no domingo do rodeio a dona Ivete estava de aniversário. E daí a dona Ivete me chamou, eu fui lá na agronômica e eu sempre viajava com ele, finais de semana. E aí a dona Ivete disse: Jorge, não, deixa o Luiz Henrique em casa. Eu falei, fala a senhora com ele, né? Porque se eu for falar, né?
E daí eu fui falar com ele e falei, governador, hoje é aniversário da dona Ivete, mas eu vou lá para Santiago. Eu prometi para o prefeito que eu ia lá e eu vou lá no rodeio. E aí nós vamos lá, a gente fica lá e daí eu volto para casa e eu vou comemorar o aniversário da minha esposa. Então ele era um homem muito correto, muito digno, muito sério. Compromisso para ele era a coisa mais sagrada na política, né? Então eu tive muito privilégio de trabalhar com ele e se fosse para definir o Luiz Henrique é justamente isso, né? Um homem correto, um homem digno, respirava política 24 horas por dia e fazia da política a vida dele, né? Um homem que brigou tanto pelos Direta Já, que teve os cachorros, né, junto com Ulisses Guimarães, que atacaram ele nas ruas, brigando pela democracia, um homem que foi presidente nacional do PMDB, que prestou tanto serviço, né, à nossa nação. Para mim foi um privilégio muito grande poder ter trabalhado durante 12 anos com ele. Você trabalhou com o Luiz Henrique como assessor. Na época aqui também da SDR, era no governo dele também? Também. Isso não me recordava certinho. Era junto com o Luiz Henrique. Isso. Quando eu comecei a trabalhar com o governador Luiz Henrique foi em 2003. Em 2002 ele foi para a campanha. Eu trabalhava nesse escritório da advocacia, que eu te falei, que eu era sócio do escritório. E aí ele veio me convidar para ir para a campanha. Na época ele tinha 5% da intenção de votos. E ele dizia para mim, eu vou ser governador de Santa Catarina, vou fazer a descentralização e vou acabar com a litoralização. Para quem lembra da campanha política de 2002, lembra dessas duas palavras, litoralização e descentralização. E ele foi vender essa ideia para a população e eu participei da campanha. Fui com ele para a rua, fui com ele para a campanha, e ele eleito, ele me convidou para trabalhar no governo dele. E aí, Gustavo, eu atuei em várias frentes do governo, né? Comecei como gerente de decretos na diretoria legislativa, que cuidava das leis, dos decretos, né? Uma ligação muito próxima com a Assembleia Legislativa. Daí eu acabei virando diretor legislativo, né? Um cargo importante dentro do governo, que coordenava, controlava toda a parte legislativa, porque eu vim da escola legislativa pela minha experiência profissional na Câmara dos Deputados. Uhum. E aí eu virei diretor legislativo, depois eu fui ser diretor de planejamento da Secretaria da Casa Civil, né? Fui trabalhar com o secretário Danilo Cunha na época. Daí foi criado uma diretoria, uma assessoria do gabinete do governador, e eu acabei indo para o gabinete, junto com o vice-prefeito, agora prefeito eleito de Brusque, o Ari Vec. Então nós dois trabalhávamos dia e noite com o Luiz Henrique, né? E aí veio a campanha de 2006, e aí ele disse, eu vou te mandar para São Miguel do Oeste. Você vai ser secretário em São Miguel do Oeste. O Juca Fiorini era o secretário. E você tem a missão de começar a construir o hospital regional. E aí nós montamos uma equipe, muita ajuda dos técnicos do governo do estado. Nós acabamos licitando a construção do hospital regional. Então eu fiquei de março de 2006 até fevereiro de 2007 em São Miguel do Oeste como secretário regional. Depois o João Grande assumiu e continuou com a obra do hospital. E no segundo mandato do Luiz Henrique essa obra foi inaugurada. Então eu sempre digo assim, Gustavo, se fosse para parar com a política, né, eu já podia ter parado há muito tempo, né? Porque o grande privilégio que eu vejo hoje do hospital regional que nós temos aqui, na época foi a maior obra do segundo mandato do governador Luiz Henrique, na área da saúde. 10 mil metros quadrados, um recurso muito grande. Então eu tive o privilégio que junto na época com o prefeito João Valar,
junto com os técnicos do DEINFRA, da Procuradoria Geral do Estado, da Secretaria Estadual da Saúde. Nós montamos uma equipe para poder construir o hospital. Foi uma parceria muito bonita e eu tive o privilégio de conduzir esse processo de início, primeiro da licitação, depois do início da obra do Hospital Regional. Então, se fosse para parar na política, já podia ter parado aquela vez, né? Porque hoje o Hospital Regional, para nós aqui, representa muito, né? É uma outra realidade na área da saúde desde que o hospital começou a atender a nossa população. Mas não paramos por aí, né? Além do Hospital Regional, eu voltei depois para Florianópolis, e aí o Luiz Henrique criou a Secretaria Regional Itapiranga e disse: agora você vai ser secretário regional em Itapiranga. Então, lá no governo as pessoas brincavam, né? O Jorge é um exemplo clássico da descentralização, né? Saiu do interior do estado, foi para Florianópolis e agora voltou de Florianópolis para o oeste, né? Veio primeiro para São Miguel, depois para Itapiranga. E aí aqui em Itapiranga nós tivemos muitas obras importantes também. Até que um dia ele veio para cá e ele me pediu assim: eu quero conhecer umas escolas estaduais aqui, porque eu tenho um projeto para Itapiranga. E aí nós fomos lá, onde é a FUNEI hoje, né? Aliás, onde é o São Vicente, e fomos lá, onde é o GRIMUP, né? E fomos lá no Porto Novo, na escola Porto Novo. E daí a comunidade escolar, a APP, enfim, a escola, tinha a intenção de construir um ginásio de esporte. E daí eu lembro que ele disse: então nós vamos fazer aqui uma piscina semiolímpica. Aquilo soou uma coisa muito estranha na época, né? Por que uma piscina semiolímpica? Porque aqui os descendentes de europeus têm o biotipo para praticar esse esporte, né? Os maiores nadadores são europeus. E aqui é uma colonização clássica de europeus, então vocês têm a condição de, por uma piscina, treinar os alunos, prepará-los para que eles efetivamente possam conduzir esse esporte aqui em Itapiranga. E aconteceu. Nós acabamos construindo o ginásio de esportes, a piscina semiolímpica com 8 raias, certificada pela Confederação Brasileira de Natação, e depois vem a reforma do Colégio Porto Novo. E aí foi um período que em 2008 eu fui candidato a prefeito aqui em Itapiranga, e daí o ex-prefeito Áureo Veltra assumiu a secretaria regional aqui em Itapiranga e acabou concluindo a obra também. Então foi um trabalho do governo Luiz Henrique, né? Vários ginásios de esportes da região, desde que São Miguel, quando eu fui secretário, na época Itapiranga pertencia a São Miguel do Oeste, de Dionísio Cerqueira. Depois veio no segundo mandato a regional de Dionísio de Itapiranga, desmembrou de São Miguel do Oeste, mas na época quando eu fui secretário de São Miguel do Oeste, era de Mondaí, Itapiranga até Dionísio Cerqueira, né? Então era uma secretaria grande. E aí nós fizemos várias obras nesses municípios e aqui em Itapiranga também, que eu lembro da reforma da época a conclusão do ginásio de esportes de Ervalzinho, do ginásio de esportes de Popi, a construção da piscina e do ginásio aqui do Porto Novo e tantas outras obras, né? Reforma de escola, reforma completa da escola de Santo Antônio, enfim, muitas obras que nós fizemos aqui no período que eu tive o privilégio de ser o secretário regional no segundo mandato do governador Luiz Henrique. Bom, passado o governo, no segundo mandato, o governador Luiz Henrique renunciou para poder ser candidato ao Senado. E aí, mais uma vez, a gente ajudou, trabalhou na campanha, por então ex-governador se eleger senador e acabou se elegendo, né? E aí, eu na época, quando o governador Raimundo Colombo ganhou a eleição para assumir, ele disse: olha, Jorge, eu quero que tu fique pelo menos mais um tempo ali em Itapiranga até nós mudar as regionais. E aí eu fiquei até fevereiro, quando o Milton Rand depois assumiu a Secretaria Regional. E aí o Luiz Henrique me chamou, disse: não, eu quero que você vá comigo para Brasília. Aí vem a memória de novo, aquela primeira função minha lá, trabalhar na Câmara dos Deputados. Falei: poxa, agora eu vou trabalhar no Senado, né? E acabei indo,
trabalhar no Senado. Eu já era casado com a Engle e nós tínhamos a Letícia pequenininha. E aí a Engle e a Letícia acabaram indo comigo para Brasília, né? Foi também uma experiência muito grande para a gente, né? Da nossa família. E aí a Engle e a Letícia ficaram um período lá em Brasília, não se adaptaram, né? Acabaram voltando para Itapiranga. E aí eu ia e voltava, ficava às vezes 15 dias em Brasília, longe da minha família. Foi uma adaptação difícil, mas um aprendizado profissional extraordinário. Porque nesse período que eu trabalhei com o senador Luiz Henrique no Senado Federal, ele foi o relator do Código Florestal Brasileiro. Aliás, voltando um pouco, né, no tempo, Santa Catarina foi o primeiro estado que fez uma lei ambiental estadual, né? Eu lembro na época o presidente Lula recebeu o governador Luiz Henrique, eu tive o privilégio de ir junto na audiência, quando o governador foi lá falar para o presidente, disse, eu vou fazer o Código Florestal Catarinense. E aí o presidente na época disse, não, nós vamos mexer aqui, vamos fazer uma lei federal e aí tu não precisa fazer a lei estadual. O estado de São Paulo tinha feito uma lei nesse sentido, e aí Santa Catarina, quando eu fui diretor legislativo lá atrás, eu ajudei então, junto com a equipe da Fátima, junto com o pessoal da Secretaria da Agricultura. O deputado Valdir Colato era uma pessoa extraordinária nessa parte, porque ele é engenheiro agrônomo, ele conhece muito disso. Então tiveram vários atores no estado de Santa Catarina que fizeram o Código Florestal Catarinense. E aí nós fomos fazer o Código Florestal Brasileiro. Essa experiência nos ajudou, lá no gabinete do senador Luiz Henrique, a trabalhar nisso, né? E aí eu tive o privilégio de trabalhar com grandes profissionais da área do meio ambiente, né? Brasileiros, do estrangeiro, porque o Senado é uma casa diferente da Câmara, né? O Senado é uma casa revisora, enquanto a Câmara trabalha para atender a população, o Senado trabalha para atender o Estado, né? Então o Senado é uma casa revisora, os assuntos lá são tratados de uma forma mais técnica, mais pontual, e isso me ajudou muito profissionalmente. Eu sou grato a vida toda ao senador Luiz Henrique por me dar esse privilégio. Participei de reuniões com vários ministros. Eu lembro da ministra do Meio Ambiente, Isabel Teixeira. Eu lembro do ministro da Agricultura, ministro da Fazenda. Enfim, o governo federal envolvido num projeto grandioso como esse. O Senado, a Câmara. Ele demorou muitos anos na Câmara Federal, esse projeto. Ficou muitos anos na Câmara. E aí, quando veio para o Senado, foi muito rápido. Tanto é que primeiro foi aprovado o projeto de lei, depois, numa segunda etapa, a presidente Dilma editou uma medida provisória e o senador Luiz Henrique voltou de novo a ser relator. Eram várias comissões lá no Senado. Então, o senador Luiz Henrique foi o relator em 3 comissões. E o senador Jorge Viana do Acre foi o relator na Comissão de Meio Ambiente. Então nós trabalhamos em conjunto com os senadores, um grupo de senadores que conhecia da matéria, que era ligado ao meio ambiente, à agricultura. Então foi um aprendizado muito grande. Eu posso dizer para vocês que nós fizemos 32 versões do projeto de lei até ele ser aprovado no Senado. Então foi um trabalho técnico muito bonito. Paralelo a isso, outros projetos importantes, né? Por exemplo, a revisão do Código de Processo Civil, né? A revisão do Código Penal, o próprio Código Civil já tinha sido aprovado, então vários códigos foram revisados e eu tive o privilégio, como assessor técnico, poder trabalhar tecnicamente com esses projetos, que era a minha área do direito, que eu sempre gostei de trabalhar, continuo gostando de trabalhar. Então a gente espera efetivamente que aquilo que a gente procura fazer, Gustavo, faça bem feito. Eu sempre tive isso, eu segui isso do Luiz Henrique, né? Faça, mas faça bem feito. E nunca diga eu não sei. Se você não sabe responder na hora, diz assim, eu não sei. Seja sincero. Mas eu vou procurar saber e vou lhe trazer a resposta, né? Então com isso eu aprendi muito, trabalhei com bons profissionais. A Santa Catarina tem muita gente boa nessa área do meio ambiente. Bom, o nosso estado ele é todo voltado para essa questão, né? Por ser o primeiro
que fez a legislação catarinense, depois o senador e vários deputados catarinenses participaram do Código Florestal, deputado Valdir Colato, deputado Celso Maldaner, né, ligados à agricultura. Então nós temos um know-how muito bom em Santa Catarina quando se fala em meio ambiente, né? Então, trabalhar com o Luiz Henrique foi um privilégio muito grande. E eu trabalhei com ele, Gustavo, até o dia 15 de maio, quando ele vem a falecer, né? Aí assumiu o senador Dalírio Beber. O senador Dalírio Beber acabou assumindo o lugar do senador Luiz Henrique. Eu entendi na época, pelo distanciamento que eu tinha com a minha família, né, indo e voltando finais de semana, ficando às vezes 15 dias em Brasília. A minha filha já estava com 5 anos, a Letícia, e eu não tinha essa convivência. Eu era pai e marido de final de semana. Na grande semana eu estava trabalhando fora. Então isso fez muita falta para mim, fez muito falta para minha filha, para minha esposa, a quem eu agradeço todos os dias por eles terem entendido essa minha missão, porque eu precisava trabalhar. Eu não tinha outra fonte de renda senão trabalhar para poder sustentar a nossa família. Então isso também foi muito importante. E aí eu achei que meu período de Brasília tinha se encerrado, porque encerrou com o senador Luiz Henrique, né? A morte do senador fez com que me deixasse livre para poder fazer outras coisas, de seguir. E eu brinco até hoje, a gente fala, eu só vim ser prefeito de Itapiranga porque o Luiz Henrique não estava mais aqui, porque provavelmente eu não teria voltado para Itapiranga se ele estivesse vivo até hoje, porque provavelmente estaria ou trabalhando com ele ou uma outra função que efetivamente pudesse fazer com que o meu lado profissional pudesse aparecer. Então, quando o senador faleceu, eu acabei voltando para Santa Catarina. Aí eu tinha trabalhado na Câmara, eu tinha trabalhado no governo do Estado, eu tinha sido secretário regional de 2 secretarias, tive vários cargos no governo, e aí eu fui trabalhar no Senado, e aí surgiu a possibilidade de eu trabalhar na Assembleia Legislativa. Aí o deputado Valdir Balquini, que era muito próximo do senador Cacildo Maldaner e do senador Luiz Henrique, me convidou para trabalhar. E aí eu tive outra experiência na Assembleia Legislativa. Sempre na parte legislativa, né? Câmara Federal, Senado, Assembleia Legislativa. E aí eu, com o falecimento do Luiz Henrique, com essa oportunidade que o Cobalcini me deu, eu pensei, bom, agora eu posso encerrar também esse ciclo, né? E eu vou fazer outras coisas, né? Vou voltar a advogar, vou cuidar da minha família. E aí eu vinha para Itapiranga, e aí surgiu o processo eleitoral, né? 2015. E aí o partido disse, não, tu vai ter que ser o candidato de novo. Eu já tinha sido candidato em 2008. E aí eu falei, não, vamos fazer uma pesquisa, né? Quem sabe tem mais alguém. Porque nós tínhamos preparado, o partido tinha preparado, o Milton tinha se preparado, o Milton Rando, para ser candidato e ser prefeito de Itapiranga. Daí também teve essa tragédia do falecimento do Milton Rando. E aí o partido não tinha candidato. E aí eu acabei sendo o candidato do partido e tivemos o privilégio de nos eleger junto com o doutor Fernando como prefeito e vice para assumir a prefeitura. Mas tudo isso me trouxe a condição técnica e profissional de trabalhar numa área que eu sempre gostei, né? Que foi na área do direito, de fazer as leis. Eu tinha um professor que foi juiz, foi promotor, advogado em Blumenau, Arnildo Berna. Ele dizia assim, tu tem que entender a intenção do legislador. Então, quando eu fui trabalhar na Câmara, quando eu trabalhei no Senado, quando eu trabalhei na Assembleia Legislativa, e aqui na função de prefeito também, encaminhando os projetos de lei para a Câmara, eu consegui entender a intenção. Qual é a intenção do legislador? Por que o legislador faz essa lei? Por que precisa fazer a lei? Então, isso me deu a condição técnica e profissional de trabalhar com toda a tranquilidade todas essas questões. Então, eu tive um privilégio muito grande. Quando eu falei que eu tive lá uma reunião com o presidente Itamar Franco, depois eu participei de reuniões com outros 2 presidentes da República, aliás, 3, com o Fernando Henrique Cardoso, com o Lula e com a Dilma. Então eu, menino de Itapiranga, esteve na sala de reuniões de 4 presidentes da República. Isso me dá a condição
de não me vangloriar com isso, né? Mas dizer que tudo é possível na vida, né? Saí aqui de Itapiranga para trabalhar no centro político do Brasil, Brasília, né? E participar de reuniões com quem comandava todo esse processo, né? Então, isso não mudou a minha simplicidade, eu não me vanglorio com isso, mas eu considero dentro do meu currículo uma posição importante, porque só me trouxe conhecimento e aprendizado na vida. E Jorge, prefeito de Itapiranga. Prefeito de Itapiranga, que nem se falou, teve a tentativa em 2008, que não conseguiu se eleger em 2008, mas em 2016 veio então a eleição sua junto com o Dr. Fernando, com uma diferença expressiva de votos, mais de 2.400 votos, e assumiu a prefeitura de Itapiranga. Como é que tu poderia resumir, vamos dizer, resumir 4 anos em alguns minutinhos é meio judiaria, né? Porque é muita coisa para falar. Mas um resumo do mandato que está se encerrando na próxima quinta-feira. Desde lá assumir a prefeitura, a escolha do secretariado, o pessoal que foi trabalhar contigo, e como é que foi essa trajetória na visão do prefeito Jorge? Bem, o processo eleitoral foi uma experiência fantástica, né? Eu tinha já sido candidato em 2008, e aí voltei a ser candidato em 2016, e aí a nossa vitória fez com que a gente tivesse a condição de comandar os destinos do nosso município, da minha querida Itapiranga, que eu nasci, que eu vivi a minha infância e adolescência. E o Luiz Henrique sempre dizia, a função mais importante de um político é ser prefeito da cidade dele. Ele foi 3 vezes prefeito de Joinville, né? Então ele podia dizer isso, porque ele foi deputado estadual, foi deputado federal, foi prefeito, né? Foi governador, foi senador da República, e ele sempre dizia, a função mais nobre de um político é ser prefeito da cidade dele. Então, eu tive esse privilégio, né, de, junto com o Dr. Fernando, comandar, nesses últimos 4 anos, o nosso município. E nós começamos com uma situação bem delicada aqui em Itapiranga. Quando nós assumimos, Itapiranga estava praticamente impedida de poder construir, reformar e ampliar residências, prédios, enfim. A construção civil estava parada porque existia uma ação civil pública do Ministério Público Federal impedindo o município de Itapiranga a fazer essas construções até que regularizasse, né, a questão da APP do Rio Uruguai. Isso começou lá em 2016, esse estudo, e aí quando nós assumimos, eu lembro no dia 6 de janeiro de 2017, nós fizemos uma reunião com a equipe técnica para saber a quantas andava essa situação da regularização fundiária da APP do Rio Uruguai, né, da área de preservação permanente. Como eu tinha, no meu currículo profissional, tido a oportunidade de trabalhar com o Código Florestal catarinense e com o Código Florestal brasileiro, eu me senti no compromisso de puxar as rédeas para mim e dizer, bom, agora nós vamos por aqui, que o caminho é esse. Existia um termo de referência da Fátima, aliás, o primeiro termo de referência na época, em algum município catarinense, para justamente resolver essa situação de regularização fundiária, e você sabe bem que eu estou falando porque você é da área. Então nós dissemos o seguinte, bom, nós vamos seguir o termo de referência. Como é que está isso? Não está concluído, está faltando isso, então vamos começar do zero, né? Na reavaliação do projeto, não do zero no estudo, porque o estudo já estava bem adiantado, E aí nós começamos a seguir o termo de referência. Item 1, item 2, item 3, item 4, você inclusive participou de várias reuniões e nos ajudou a montar aí essa legislação toda, para que depois nós pudéssemos efetivamente fazer todas as transformações necessárias. Então, quando nós assumimos, o primeiro desafio foi justamente isso, de conseguir fazer com que Itapiranga voltasse
a ter autorização e o prefeito pudesse emitir alvará de construção. E isso levou 1 ano e meio, até junho de 2018, quando a gente conseguiu efetivamente liberar tudo isso. E aí veio a outra parte, reformar todas as legislações, né? O plano diretor, ocupação de solo, enfim, né? Tudo isso. E a equipe técnica do nosso município foi muito eficiente nisso. Você participou diretamente disso, em teu nome, em nome de todos os profissionais que trabalharam, eu quero agradecer. Nós damos uma outra roupagem para a legislação de Itapiranga, para a construção civil, e hoje está aí, né? Um avanço muito grande nesta área de meio ambiente aqui em Itapiranga. Tanto é que depois nós conseguimos também fazer com que os licenciamentos ambientais fossem feitos aqui em Itapiranga. Eu lembro, tinha agricultor, tinha construtor, tinha empresário que queria investir em Itapiranga e não conseguia licenciamento. 1 ano, 1 ano e meio. Hoje a média é de 56, 60 dias. O agricultor, o empresário, o construtor, o empreendedor tem a licença ambiental na mão, porque nós conseguimos trazer para o município junto com o CONDER, o nosso consórcio de desenvolvimento regional, o que foi também um grande ganho para o nosso município. Junto com isso, vem o REURB, né? Um programa de reurbanização de lotes urbanos, e nós tínhamos uma lei federal de 2018, se não me engano, 19, e nós fizemos depois a lei municipal. Foi um outro processo importantíssimo para que a gente pudesse definitivamente resolver a questão jurídica, a questão legal de regularização de lotes. E aí tinha, quando nós assumimos também, um programa chamado Lar Legal, que você também conhece bem, e esse programa a intenção era regularizar o lote, tão somente o lote, sem falar em loteamento, sem falar em regularização de rua, nem nada. E isso também acabou não funcionando mais. Também parou o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, o Governo do Estado, enfim, os municípios, todos envolvidos nisso, um programa que não deu certo. E aí vem o REURB. E com o REURB agora a gente consegue efetivamente, daqui para frente o município vai ter a condição de regularizar todos esses lotes irregulares que existem. Na época eu lembro, e recentemente nós tínhamos 11 projetos de áreas, né, no município que não estavam regularizados. No dia de hoje, Gustavo, isso envaidece a gente, no sentido de que eu acredito que a gente deu uma contribuição importante para Itapiranga nessa área, porque no dia de hoje nós entregamos 10 escrituras de proprietários da área industrial. Começou lá em 2005. Hoje um empresário me disse, faz 15 anos que eu estou tentando a escritura. Então, foi vendido o lote, eles compraram o lote, a prefeitura fez todo aquele processo na época, e isso demorou 15 anos para que eles efetivamente conseguissem a escrituração. E só foi possível graças ao REURB, aprovado pela Câmara de Vereadores, graças ao empenho dos próprios empresários e da nossa equipe técnica lá da engenharia. Então hoje nós conseguimos avançar mais um passo importante. Além do que, o nosso município de Itapiranga tem água encanada em todas as propriedades rurais e do perímetro urbano, e nós estamos com 96% do nosso projeto de saneamento da estação de tratamento de esgoto pronta, falta pouca coisa para terminar. Eu acredito que o município de Itapiranga, com todas essas possibilidades concretas de ações resolvidas e a resolver, Itapiranga pode se tornar, logo, logo aí na frente, um município ambientalmente correto. Porque tudo isso veio para que a gente efetivamente seguisse a legislação federal, estadual, fizesse a legislação municipal, para que a gente desse a condição para que quem quiser investir em Itapiranga pode vir investir com segurança, que vai ter a escritura na mão, que vai ter o licenciamento ambiental e que vai ter que seguir as regras para que efetivamente o nosso município se desenvolva. Então, se for para fazer um resumo, né, você mesmo falou em poucos minutos, né? Um resumo. Fazer um resumo, eu acredito que esta foi a principal ação do nosso governo, né? De efetivamente resolver essa questão de construções, de licenciamento ambiental, de regularização de lotes,
foi efetivamente um marco do nosso governo, e daqui para frente as coisas com certeza vão andar com mais tranquilidade e com mais fluidez. Jorge, vou mandar mais alguns abraços aí para o nosso pessoal, para tomar mais uma aguinha. Então, um grande abraço pessoal da Box Informática e Box Segurança aqui na Rua São Jacó, em Itapiranga. Você que quer proteger ainda mais o seu patrimônio, quer instalar câmeras de segurança, sistema de vídeo monitoramento, procure a Box Informática e Segurança na Rua São Jacó, aqui em Itapiranga. Berwanger Contabilidade, Despachante Roberto e Berwanger e Gritzmann, corretora de seguros. Toda a linha contábil, contabilidade de associações, empresas, assistência empresarial, também dispõe de profissional para fazer o ECPF, ECNPJ, isso tudo na Berwanger Contabilidade. Despachando Roberto é licenciamento, emplacamentos, transferências, e junto ao despachante tem seguradora. Berwanger e Gritzmann, seguro da sua casa, para sua empresa, para o seu carro, seus bens, enfim. Vai lá, faça um seguro, fique sempre bem protegido na Rua do Comércio, centrão, no coração de Itapiranga. Digital System, películas, som e acessórios automotivos, empresa especializada na aplicação de películas de controle solar. Um abraço para o Rodrivan, para a Cris, na Avenida Beira Rio. Além disso, ainda trabalha com travas elétricas, vidro elétrico, toda a parte de som automotivo. Você quer colocar um som bacana no seu carro, vá na Digital System Películas aí na Avenida Uruguai. Intersul Estofados, prefeito, esse sofá que nós estamos sentados aqui é da Intersul Estofados, nosso amigo Aleluia, ali na linha Laranjeira, que tem a loja completa, o showroom completo, e também junto ao showroom a fábrica de estofados. O detalhe número 1 que o Aleluia sempre prioriza nos seus produtos é qualidade. Você não vai encontrar um estofado da Intersul que não seja de primeiríssima qualidade, top de linha. Além de estofados com tamanhos padrões, faz sua medida para o tamanho da sua sala, da sua casa, além de estofados também, colchões, cabeceiras, linha completa na Intersul Estofados, fábrica e loja na linha Laranjeira. Vamos ver, então nós temos ainda um recadinho da UCEF para você. A evolução é uma questão de adaptação. Se adaptar a novas realidades, a novas formas de trabalhar, de estudar, se adaptar a uma nova rotina, novos lugares, novas pessoas. O mundo não para de evoluir. A UCEF também não. A maior instituição privada de ensino superior do Oeste Catarinense conecta o tradicional ao digital para oferecer os melhores cursos presenciais híbridos, semipresenciais e EAD. Você se adapta ao mundo. A UCEF se adapta a você. Inscreva-se em vestibularonline.ucef.edu.br. Grande abraço pessoal do UCEF, Leandro Sorgato, também o Sadi e toda a turma do marketing daí da UCEF. Jorge, dentro do mandato também surgiu a oportunidade, a possibilidade de tentar a reeleição. E que não logrou êxito na reeleição, mesmo apesar de todo o trabalho que se deu um pequeno resumo aí. Entre o senhor, a equipe do partido, junto com o Fernando, na avaliação de vocês, por que não conseguiu a reeleição para mais 4 anos, na visão de vocês? Bem, Gustavo, quando nós assumimos, nós nos propomos a fazer uma gestão por resultado. Então, o primeiro resultado positivo que nós tivemos foi em junho de 2018, na liberação da regularização da APP do Rio Uruguai. Depois nós fomos atrás de um projeto também importante para Itapiranga e que todo mundo espera que efetivamente seja concluído, que é a revitalização da Avenida Uruguai.
a revitalização da Avenida Uruguai era fundamental, porque em 2014, quando teve enchente, o governador Raimundo Colombo esteve aqui, e eu, na época, eu era assessor do senador Luiz Henrique, eu participei de uma reunião no gabinete do prefeito da época, onde o governador se comprometeu a mandar recursos. Eu mesmo, como prefeito, recebi o governador Raimundo Colombo aqui, num desfile da Oktoberfest, e assinamos um termo de compromisso, ele assinou, para repassar recursos para a Avenida Uruguai, para a gente poder restaurar a Avenida Uruguai, e isso nunca aconteceu. E aí nós fomos atrás de recurso. Em 2018, nós protocolamos um projeto, cadastramos um projeto num programa chamado Avançar Cidades, no Ministério das Cidades na época. Hoje no Ministério do Desenvolvimento, que mudou de nome, né? Então, na época, em 2018, nós cadastramos esse projeto e fomos atrás dele. Fizemos o projeto, contratamos uma empresa para fazer o projeto, cadastramos o projeto no Ministério, fomos atrás do recurso, até que nós conseguimos, efetivamente, o recurso de um financiamento. Com alguns percalços que tiveram na Câmara de Vereadores, mas, ao final, foi aprovado o projeto, foi aprovado o empréstimo, esse recurso chegou, mas chegou agora, em 2020, para a gente começar. Mas eu tenho certeza absoluta, Gustavo, que esse projeto da Avenida Uruguai vai ser um cartão postal para Itapiranga. Nós iniciamos, alguém tinha que começar, alguém teve que ir primeiro buscar o recurso, coisa que nós garantimos para a primeira etapa. Ainda tem a etapa 2 e a etapa 3. E nós fomos atrás do recurso, com 5 milhões e tanto, com a contrapartida do município, para que a gente possa efetivamente fazer essa primeira parte, e nós começamos ela. Já está em andamento, o financiamento está garantido, o recurso está garantido, para fazer essa primeira parte. Nós protocolizamos no governo do estado um pedido do saldo para poder fazer a etapa 2 e a etapa 3, e mesmo não sendo prefeito, eu vou continuar brigando por isso, para que o município receba o recurso para concluir a etapa 2 e a etapa 3. Um outro projeto que nós achamos fundamental nessa gestão por resultado, quando nós assumimos, foi efetivamente nós transformarmos o turismo como um negócio em Itapiranga. Isso hoje efetivamente está acontecendo. Recentemente nós ainda tivemos o lançamento de programa específico a poder divulgar o turismo em Itapiranga. O mapa turístico é o segundo no nosso governo, nós fizemos um em 2018, um agora. Então Itapiranga está com um novo mapa turístico, tem vários atrativos, principalmente no turismo rural, e hoje nós conseguimos transformar o turismo num negócio que também foi um resultado que nós fomos buscar e que nós queríamos alcançar, e efetivamente também foi alcançado. Um outro projeto que nós também fomos buscar, e por gestão de resultado, foi justamente as obras, né? Pavimentações asfálticas, nós fizemos muitas obras nesse nosso governo. E por mais que as pessoas às vezes digam, não foi feito nada nesse governo, eu tenho uma relação aqui, Gustavo, que eu inclusive na transmissão do cargo, nós vamos entregar lá na Câmara de Vereadores. Nós, só para resumir, Gustavo, nós elencamos 50 obras que o nosso governo iniciou, terminou e que tem outras em andamento. Só isso, Gustavo, eu vou pedir aqui para usar os óculos. Fica à vontade. Só essas obras nos dão um valor de 29.321.719,62. Obras de 2017, 18, 19 e 20. Umas concluídas e outras em andamento. Isso são obras que nós fizemos, concluímos, iniciamos e que vão continuar à disposição do próximo governo, porque o recurso está garantido. Então, são todas obras importantes. Nós aqui elencamos 50, tem outras. Não tem obra de maior ou de menor importância, mas aqui nós colocamos aquelas que a gente reputa serem as mais importantes, né? Então, isso deu 29 milhões de reais. Agora, em 2020, nós temos, só para você ter uma ideia, e para quem está nos assistindo,
contratos de obra em andamento com recursos próprios, nós temos 3.912 que recursos próprios. De convênios, nós temos 21.144. Então, de recursos próprios desses, nós temos 2.031. Então, só de recursos próprios, o que nós temos obras em andamento, são 5.943.000 de recursos do município. E de contrato, 25.056. 8 milhões e meio já estão executados e nós temos ainda 16 milhões e meio em obras, em andamento. Recursos garantidos que vão estar disponíveis da próxima administração para continuar com as obras. Tudo isso nós vamos entregar para o prefeito eleito, para a Câmara de Vereadores. Se amanhã depois alguém quiser contestar esses números, eu sempre digo, Gustavo, conta número, não há argumento. Né? Para você ter uma ideia, só de veículos, de 2017 para cá, nós adquirimos, deixa eu pegar aqui, até esse levantamento nós concluímos hoje, e eu vou entregar também lá na transmissão do cargo. Nós adquirimos 34 veículos, né? Entre veículos para várias secretarias, vans, micro-ônibus que nós ganhamos com recurso, né? Um caminhão que nós compramos para o saneamento com o tanque. Então, de recursos próprios, 1.762.000. E de recursos de convênios, 900 mil reais. Então, esses 34 veículos custaram para o cofre do município 2.663.000. Então, se nós pegarmos 29.300.000 de obra, com 2.600.000 de veículos, só de obra e de veículos, nestes 4 anos, nós investimos em torno de 32 milhões de reais. E aí vem o recurso que nós aplicamos, investimos na agricultura. Vem o recurso que nós aplicamos no setor de transporte, nas estradas, nos acessos, na lei que nós fizemos para poder ajudar nos acessos, na terraplanagem das propriedades. E aí vem os recursos que nós aplicamos na assistência social, nós investimos. Enfim, outros recursos que nós vamos entregar um relatório para que a população saiba efetivamente tudo aquilo que nós fizemos. Apesar de a gente ter divulgado, apesar de a gente ter falado várias vezes sobre isso, ter colocado para a população daquilo que nós fizemos, algumas pessoas ainda acham que a gente não fez nada. Além de 34 veículos, além de 29 milhões em obra, além de tudo que nós aplicamos na agricultura, no transporte, enfim, tudo que nós fizemos, as pessoas entenderam que não foi o suficiente. Então, se eu pudesse falar o porquê de nós não termos conseguido nos reeleger, eu não sei se eu tenho uma resposta para isso. Mas o que eu posso te dizer com toda tranquilidade, nós trabalhamos muito. Talvez nós tenhamos falhado em não fazer mais política. Os nossos 3 primeiros anos, nós só trabalhamos. A gente só trabalhou. A gente mergulhou nos licenciamentos ambientais da APP, né? A gente mergulhou nas obras, em buscar recurso para poder fazer as obras. A gente mergulhou nisso. E aí, em março, chega a pandemia. E aí nós não podemos reunir com as pessoas. Não teve mais encontro de idosos, não teve mais festa comunitária. A gente ficou impedido de conversar com as pessoas. Foi uma eleição diferente. Você não podia fazer aglomeração, não teve comício, não teve reunião. A nossa campanha se resumiu a visitar as pessoas no interior e na cidade. E foram visitas pontuais, importantes, mas infelizmente a população entendeu diferente. De que tudo isso que nós fizemos, a gestão por resultado não teve o respaldo eleitoral. E Jorge, analisando todos esses fatores, aquele resumo do mandato, os números e dados apresentados agora aqui, com o resultado eleitoral, o senhor faria alguma coisa diferente do que foi feito nos 4 anos? Ou o que seria de diferente? Talvez o nosso trabalho de gestão por resultado, não. Porque deu resultado.
Nós fizemos muita coisa em Itapiranga, né? Eu lembro uma vez um empresário, quando nós ganhamos a eleição, a gente assumiu, ele foi me visitar, ele disse assim: Jorge, se você conseguir liberar as construções da APP, já valeu o seu mandato. Então nós avançamos muito mais do que isso, né? Nós fizemos muitas obras, nós iniciamos muitas obras, nós concluímos muita obra. Bom, tem uma relação de 50, né? Compramos veículos, investimos no turismo, investimos na agricultura, investimos no transporte, investimos em toda a secretaria. Na saúde foi um investimento fantástico, né? Que nos deu a condição de fazer com que a saúde hoje em Itapiranga é uma outra realidade. E aí eu me reporto a nossa contratualização com o Instituto Santé. Foi um outro grande ganho da nossa administração, não da nossa, da população de Itapiranga. Nós trazemos para cá uma organização social para administrar o hospital. De sorte que isso nos deu a condição de contratualizar muitos serviços. Hoje, o hospital tem um plantão médico 24 horas. Quando não consegue ser atendido no posto de saúde, pode ir para o hospital, de manhã à tarde, e principalmente à noite, quando o posto não funciona. À noite, esse serviço está à disposição, o médico dorme no hospital. Nós aumentamos de R$1 para R$3 o atendimento per capita de habitante na área da saúde para média e alta complexidade. Itapiranga hoje não tem fila de exame, de cirurgia. Agora o Estado, de novo, trancou as cirurgias, mas nós não tínhamos fila até ontem. Isso tudo nos ajudou na área da saúde a investir muito recurso, né? Além de toda a frota que nós mudamos, além de todas as reformas que nós fizemos no posto de saúde, além da academia de saúde, além do novo posto de saúde, enfim, a saúde teve um investimento muito alto no município de Itapiranga, o que dá a condição de agora o município ter a tranquilidade de melhor atender a nossa população, principalmente com a contratualização do Instituto Santé, que administra o Hospital Regional, e o atendimento nos postos de saúde, né? Os procedimentos hoje eles são todos regulados pelo governo do Estado, de sorte de que você entra na fila, não é o prefeito, não é o secretário que define se você vai fazer a cirurgia ou vai fazer o exame. Ele é regulado, é um programa chamado CISREG, de regulação do governo do Estado, onde o município faz esse cadastramento e aí é definido aonde vai ser atendido, quem vai ser atendido e quando vai ser atendido. Isso tudo porque nós investimos recursos grandes na saúde, que dá a condição do município de Itapiranga hoje ter o privilégio de praticamente não ter fila em atendimento da nossa população. Sem contar na educação. Nós reformamos as escolas. Os alunos, nos nossos 4 anos de mandato, Gustavo, ganharam 6 peças de uniforme. Isso nunca tinha acontecido em Itapiranga, num governo. Então nós damos uniforme para os alunos. A nossa biblioteca hoje ela é informatizada. Você vai pegar um livro, né? Você vai lá, ganha uma carteirinha digital, e aí você ganha uma senha, você pode acompanhar e retirar os livros pela internet, vai buscar o livro, faz a encomenda, enfim, né? É tudo digitalizado, está tudo lá à disposição da população. Essa pandemia nos fez refletir muitas coisas, na área da educação principalmente, e eu falo porque eu tenho uma filha que estuda no 4º ano da FUNEI, e nós pais tivemos a oportunidade de conhecer melhor nossos filhos. E eu falo com toda tranquilidade, Gustavo, você também tem filho em escola, os pais de Itapiranga aprenderam a valorizar os nossos professores. Os nossos professores foram de um trabalho primoroso nesse ano, né? Tiveram que se reinventar, reaprender, a trabalhar com novas formas, né? O nosso estudo remoto, né? Pela internet, as apostilas semanais, né? Que todos nós pais tivemos que... Tudo isso nos deu a condição de mostrar que efetivamente o mundo não vai mais ser o mesmo, né? A educação não vai mais ser a mesma, a saúde não vai ser a mesma. Então eu preciso muito aqui, Gustavo, agradecer muito os servidores municipais, o pessoal da área da educação,
da saúde, né? Em março a gente foi acometido com essa avalanche de leis e de decreto, fecha tudo, para tudo, fecha posto de saúde, deixa só 2, 3 abertos. Tudo isso nos trouxe um aprendizado muito grande, né? Mas tudo isso também nos trouxe a condição de investir muito na educação e na saúde, em outros setores, para que o município de Itapiranga esteja preparado a partir do ano que vem para continuar com uma nova administração, mas continuar com o pé no chão, com recurso garantido, com dinheiro em caixa. Aliás, nós vamos deixar um recurso disponível, de recurso livre, também considerável. Hoje eu conversei ainda com o Renato, contador, e com a Nadira, nosso controle interno. Hoje nós temos mais de 2 milhões e meio de recursos próprios, que vão chegar até o dia 31, provavelmente a 3 milhões e meio. E nós temos mais 8 milhões disponíveis. Nós temos 16 milhões em obra. Quer dizer, o próximo governo vai pegar tudo isso andando, porque a nossa gestão foi por resultado. Então o governo vai pegar isso andando, sem contar o orçamento de 70 milhões de reais que vai ter no ano que vem. Então tudo isso é muito importante a gente colocar, falar. Eu sempre dizia, contar número não argumento, mas os números estão aqui para serem mostrados, vão ficar à disposição da população lá na prefeitura. Hoje é fácil, entra no portal, né? Você trabalha lá, sabe disso, itapiranga.atende.net, né? Tem tudo lá, a despesa com os servidores, os investimentos que nós fizemos, quanto nós pagamos de luz, quanto o município arrecada de água, enfim, de tudo o que nós fizemos nesses 4 anos estão à disposição. E nós vamos deixar todos os relatórios à disposição da população, além dos que estão na internet, lá na Câmara de Vereadores, e eu vou entregar também os relatórios que precisam ser entregues ao novo prefeito, para que ele possa, a partir do dia 4 de janeiro, iniciar o seu trabalho com todos esses recursos e todas essas obras em andamento. Jorge, também é uma curiosidade, muitas vezes, das pessoas que estão nos assistindo, e o que o futuro guarda para o Jorge Welter? A partir do próximo ano, tem também a ideia de talvez futuramente, novamente, tentar ser prefeito mais uma vez em Itapiranga. Quais são as ideias para o futuro? Bem, eu primeiro tenho que ser muito grato a Deus, né? Por ter me dado saúde, por ter protegido a minha família, ao Fernando, que foi... Eu acho que todo prefeito queria ter um vice como o doutor Fernando. Um homem com toda a tranquilidade, com toda a experiência profissional. Ele veio somar junto conosco. Então foi um vice-prefeito extraordinário. Às vezes a gente, no calor das discussões, dizia: calma, Jorge, vamos conversar, vamos achar uma alternativa. Então eu quero ser muito grato a Deus por ter tido o privilégio de ter sido prefeito a Itapiranga. Sou muito grato ao doutor Fernando, à família do doutor Fernando, por ele ter nos ajudado tanto nesses 4 anos. Eu preciso agradecer muito aos meus secretários, o time de frente, né? Os nossos diretores, o nosso chefe de setor, chefe de seção, aos nossos servidores efetivos, que nos ajudaram tanto. Enfim, agradecer a população que esteve conosco, todos os nossos parceiros. Nossa administração, Gustavo, trabalhou muito com parcerias, então eu quero agradecer todas as parcerias. Quero agradecer profundamente a imprensa, que sempre esteve junto conosco, divulgando as ações do governo. E o futuro a Deus pertence. Não posso dizer nem sim, nem não. O futuro a Deus pertence. Eu sou um profissional do direito, Gustavo, e eu preciso trabalhar. Eu não juntei muitos bens na minha vida. Apresentei a minha declaração de bens quando fui candidato agora de novo e antes. Eu tenho um apartamento financiado e um veículo financiado. É o que eu tenho. E tinha meu salário de prefeito. É o que eu tenho. Então eu tenho que buscar me estabelecer profissionalmente para poder sustentar a minha família. Para a gente poder efetivamente continuar a vida, né? Claro que ficar em Itapiranga é a melhor coisa do mundo, né?
Eu posso falar porque eu fiquei muito tempo fora, voltei, né? Gosto muito da Itapiranga e viver aqui é uma coisa de outro mundo, né? Nossa vida aqui ela é totalmente diferente de qualquer outro lugar, outra região do país, né? Tirando o estado de Santa Catarina, né? Aqui nós temos educação, nós temos saúde, nós temos segurança, nós temos essa natureza exuberante em Itapiranga que para qualquer lugar que você vai, você pode aproveitar os espaços, né, que estão aí disponíveis para a tua família, com teus amigos, teus colegas de trabalho, enfim. Itapiranga é o lugar que todo mundo queria morar. Aliás, o Luiz Henrique um dia disse, eu se pudesse escolher uma cidade para morar, eu gostaria de morar em Itapiranga. A minha mulher esse dia lembrou isso para mim, a Engle, quem eu quero agradecer muito, a Letícia pela compreensão, né? Porque não é fácil, né, Gustavo? A gente, às vezes, com as mídias sociais, né? Às vezes a gente é xingado. Não sei se com razão ou sem razão, né? Mas a minha família sofreu muito, né? A minha filha pequena, às vezes, vinha com algumas perguntas capciosas em casa, né? E aí a gente tinha que explicar, não é bem assim, né, Letícia? A gente vai continuar com a vida, o papai vai fazer sempre as coisas direito, né? Tu não se preocupe que o papai não vai fazer nada errado. E isso eu tenho toda a tranquilidade. De toda noite deitar no travesseiro, com a consciência tranquila, eu posso sair na rua, olhar no olho das pessoas, conversar com qualquer pessoa, mesmo aqueles que não tenham votado agora no Jorge e no Fernando. Para mim todo mundo é igual, né? A gente não tem que ficar reprimindo alguém ou deixar de cumprimentar alguém. Eu olho para a floresta, eu não olho para a árvore. Vou continuar olhando para a floresta. Eu sou um profissional da área do direito, vou procurar me estabelecer de alguma forma e a vida continua, né? A vida a Deus pertence, eu só quero que tenha muita saúde e que eu possa continuar a minha vida toda ao lado da minha família, dos meus amigos, e vamos ver no que dá, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer lá na frente. Tá certo, Jorge. Jorge, queria muito mesmo agradecer a tua presença aqui, nesse último Estúdio A Entrevista de 2020. Como falei para meus colegas aqui, por ser o último do ano, seria a pessoa correta para trazer o prefeito que está encerrando o mandato. Quero agradecer muito também pelos 4 anos de trabalho que a gente também teve, né? Dá para dizer, meus primeiros 4 anos como servidor efetivo do município também. Então é o primeiro mandato inteiro que eu participo. E dizer que o Estúdio A também está sempre à disposição. Até quinta-feira do prefeito, depois do ex-prefeito Jorge. E, sem dúvida, dizer que muita coisa foi feita, muita coisa está andando, que o próximo prefeito também vai ter recurso e vai ter condição de tocar Itapiranga adiante. Muito obrigado, Jorge. Eu agradeço, Gustavo, a você, particularmente, né, o Estúdio A todos que trabalham nessa importante rede de comunicação. Hoje o Estúdio A é uma rede de comunicação, né? Tem programas diários, semanais, e isso é importante para Itapiranga. Leva a imagem do nosso município, leva as ações, enfim, tudo aquilo que nós fizemos aqui para muito longe daqui. Então eu quero agradecer profundamente e vou resumir o próximo ano, Gustavo, numa palavra, numa frase que eu já falei algumas vezes, que 2021 nós tenhamos muita saúde e paz, mas tenhamos também muita paciência. O ano de 2020 não foi fácil para ninguém. Essa pandemia levou muitas pessoas, pessoas próximas que também partiram, e todo mundo tem um histórico de alguém que partiu por causa dessa pandemia. Espero que ninguém mais nos falte com essa doença e que ninguém precisa ser internado. Eu gostaria que o povo tivesse paciência, que nós tivéssemos paciência em 2021, para que a gente cuide, continue usando o álcool gel, continue usando a máscara, evite a aglomeração, né? Vamos praticar o gesto.
primeiro praticar o gesto, para depois cobrar alguma coisa de alguém. Então eu quero agradecer profundamente, desejar a todos itapiranguenses, a família itapiranguense, a quem nos assiste, um venturoso 2021, saúde, paz e paciência. Muito obrigado. Isso aí, este foi o Estúdio A Entrevista com o Jorge Welter nesta segunda-feira. Para você que ainda não curtiu, não compartilhou, aproveite e faça isso agora para mais pessoas poderem estar assistindo o nosso programa. Ele fica gravado no Face, fica gravado no YouTube. Você que está lá no YouTube e ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite, se inscreva, né? Marque as notificações, ative o sininho para você ficar bem informado. Amanhã estarei de volta aqui com o Estúdio A Esportes. Na próxima quinta-feira, retrospectiva do Estúdio A Music. E segunda-feira, primeiro Estúdio A Entrevista de 2021, novamente aqui ao vivo, às 20 horas. A gente se vê por aí, se encontra por aí. Feliz 2021 para todos que estão nos assistindo. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Estúdio A Entrevista é um oferecimento de... Oeste Pneus, Centro Automotivo Multimarcas. Aqui cuidamos bem do seu carro com atendimento de primeira e serviços de altíssima qualidade. Pneus novos, geometria, balanceamento, suspensão, freios, conserto de rodas, higienização de ar-condicionado, troca de óleo, paletas, engates e reboque e scanner automotivo. Venha a uma de nossas lojas e agende uma revisão completa no seu veículo. Oeste Pneus, em Itapiranga, Iporã do Oeste e Mondaí. Os melhores serviços para seu veículo você encontra aqui. Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade, o que garante a excelência do produto final. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente. Intersul Estofados, na linha Laranjeira Alta, em Itapiranga, Santa Catarina. Fones 49 3677 3294, 49 98406 6626.